Olá, vamos voltar à parte 2 para falar sobre a reencarnação e minha experiência do porquê eu acredito que fui Luís XIV. Antes disso, antes de mais nada, eu estou com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa edição aqui maravilhosa, linda. Recomendo a todos que leiam esse livro, você sendo reencarnacionista ou não, você tendo sua religião A ou B, não importa, leiam esse livro. Eu vou ler um trecho, mas é coisa rápida. Ó, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores que qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que os espíritos têm que encarnar no corpo humano? Aí os espíritos responderam, os espíritos superiores: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Com fins de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí tem a pergunta que fala realmente sobre isso, sobre a reencarnação. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo. Não tem mais nada para ler. Isso mesmo. Aí tem a pergunta que eu gosto muito, que Allan Kardec faz sobre essa, como que o espírito vai atingir a perfeição? Olha só. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque a vida pré-existente do homem é tão curta que quando ele morre, ele vive até quando? 80 anos, mais ou menos? Não dá tempo de ele ser uma pessoa perfeita. Essa vida é muito curta. Aí, os espíritos respondem, né? Vou ler de novo a pergunta. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí os espíritos superiores respondem, eles falam, sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, o espírito reencarna para continuar o seu serviço. E Allan Kardec vai mais além, ele pergunta, a alma passa então por muitas existências corporais? Os espíritos dizem, sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. É o desejo deles. Allan Kardec diz, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna no novo corpo. É assim que se deve entender? O espírito diz, evidentemente. Ou seja, todos os seres humanos nessa terra, todos os seres humanos nessa terra reencarnam. Todos. Não há um que não passou pelo processo da reencarnação. Você que está me assistindo não é a primeira existência sua. Você não é homem. Você não é mulher. Você está homem. Você está mulher. Mas você é um espírito imortal. E o espírito imortal vai habitando corpos. É que nem eu. Eu sou o Júlio César. Eu vou daqui a pouco tirar essa camisa e vou pôr outra no lugar. Eu não vou deixar de ser eu. Eu apenas troquei de camisa. Quando um espírito morre e troca de corpo, ele morre, perde o corpo físico e retoma um outro, ele não deixa de ser a mesma pessoa. Ele não deixa de ser a pessoa, a pessoa com a individualidade. Simplesmente ele está tomando um novo corpo, esquece momentaneamente das outras existências e cada existência é um capítulo em branco. Cada existência é um capítulo em branco, é uma página nova que ele pode escrever para mudar, para evoluir. Ah, mas e se foi bom noutra vida? Então, aquilo vai ser melhor ainda. Então, eu aprendi que sobre a reencarnação, sobre espiritualidade, sobre espírito, que há muita coisa além disso. Ah, mas por que você disse que é Luís XIV? Bom, eu antes de suspeitar não, antes de eu saber que eu fui, eu acreditava piamente
que eu tinha sido uma pessoa muito rica numa das minhas reencarnações recentes. Muito rica, poderosa. Muito rica e poderosa. Mas por quê? Pelas minhas tendências, pelos meus gostos. E não é só aquilo só de gostar do que é bom. Vai muito além daquilo. Fora também a inveja que os outros têm de você. Mas não é de você. É da envergadura do seu espírito que está habitando este corpo. Pode não ter inveja do Júlio César, o Júlio. Mas tem inveja daquilo que ele foi. Claro, não todo mundo. Tô falando algumas pessoas que teve inveja de mim nessa vida a troco de nada. Sim, é por causa disso. Porque o espírito da pessoa sabe que o espírito dessa pessoa foi tal coisa. E ele não aguenta aquilo. Ele tem inveja daquilo. Ele se sente inferior. Aí é que tá. E foram esses indícios. Esse, mais outros, mais outros, mais outros, mais outros, mais outros. E eu cheguei à conclusão. Depois foi me dito, claro, uma pessoa, né? Não posso citar nomes. Disse pra mim, Júlio, você foi um rei francês. Você foi um rei de França. Agora, claro, não tem como saber a certeza absoluta qual rei foi esse. Em uma das minhas reencarnações passadas, eu tô encarnado agora, e teve a minha anterior, que não foi a do Luiz. A do Luiz foi um outro ainda. Na minha outra encarnação, depois de eu ter sido Luiz XIV, ter morrido, ter reencarnado, me foi revelado que eu cometi, não posso falar essa palavra aqui, sui na encarnação passada, certo? Foi me revelado isso. Aí eu comecei a pesquisar, nossa, qual rei de França cometeu sul? E não achei nenhum registro disso. Aí eu entendi, não, mas isso não se trata dessa época, se trata de uma encarnação póstuma. Quando eu fui Luís XIV, desencarnei, reencarnei de novo corpo, e com certeza numa condição humilde e pobre. E cometi esse ato, não sei se foi por isso, mas pode ter se contribuído. Aí eu reencarnei novamente nessa agora. Encarnei novamente nessa agora para que eu possa me redimir desse ato. E é justamente nessa encarnação aqui que eu tive conhecimento disso aqui. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu tô falando do espiritismo kardecista, tá? Tem espiritismo brasileiro aí que tá com nada, não. Tô falando do kardecismo, Allan Kardec. O kardecismo raiz, o espiritismo raiz. O Livro dos Espíritos, que é um primeiro livro que ele escreveu. É o carro-chefe da doutrina filosófica dos espíritos. E por causa disso, desses estudos, eu sou espírita, acho que vai fazer uns 13 anos, que eu comecei a descobrir muitas coisas, de eu ter passado certas situações na vida, não só no que se trata da reencarnação, mas de várias outras questões. Por isso que eu falo, vão buscar conhecimento, sim, no espiritismo, aquelas pessoas que têm mente aberta, que querem entender, né? Sei que posso sofrer deboche por causa disso, mas é a realidade, é a verdade. Eu achava que eu era uma pessoa muito, antes de saber que eu era Luís XIV, eu achava que eu era uma pessoa, na vida passada, muito rica. Eu tinha certeza disso. É uma certeza que temos dentro de nós. E depois, quando me disseram, você foi o rei de França, aí sim, eu falei, imaginava. Eu imaginava isso. Tudo que eu gosto tudo que eu gosto é da Europa. Tudo. Um gosto muito latente. É como se eu nascesse no Brasil pela... Não que eu não goste do Brasil, entende? Eu falo assim, a minha ascendência puxa sempre pra lá. Eu gosto do frio, das roupas de inverno, de cor. Eu gosto de pintura, de teatro.
Coisas que a maioria dos brasileiros não gostam. Não tem repertório para isso. Não adianta você apenas assistir uma peça de teatro. Ou ir lá na cidade de Roma e tirar uma foto para colocar no Instagram. A pessoa ela tem que ter repertório cultural para apreciar essa viagem. E o que eu mais vejo na internet, no mundo, né? É que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro. Podem viajar, fazer várias coisas, mas elas não têm repertório cultural. Elas podem ir para Roma, podem ir para Paris, mas elas não vão saber aproveitar aquilo. Vão porque acham chique, mas elas não entendem nada daquilo ali. Não sabem do que significa Paris. O que significou Paris para o mundo. O Iluminismo, a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas. Então apenas vão lá para tirar uma foto no Instagram, colocar lá e dá para fazer fotos muito bonitas nessa cidade. Mas é só isso, nada mais. Não tem repertório cultural. E sempre que nós lemos, nós adquirimos repertório. E todas as vezes que nós viajamos, nós adquirimos repertório também. Não é só ler ou viajar, mas é tudo um conjunto. Quando vamos ao museu, quando lemos muito, quando viajamos, quando assistimos filmes de boa procedência, aprendemos. Aprendemos um idioma, quando vamos à aula para quem gosta de balé, para a aula de teatro, e tem dom, tem talento para aquilo, gosta daquilo, isso é um repertório cultural. Quem é professor de história, eu sou professor de história, não atuo, mas sou professor de história, então eu aprecio muito mais. Então, a vida literária, essas experiências que eu tive, até chegar a entender, depois de saber da reencarnação e até entender que fui Luís XIV, foi muito enriquecedora para minha vida. Foi muito enriquecedora. Então, eu recomendo sim que vocês leiam o Livro dos Espíritos. Não deixem de ler. Fala sobre a reencarnação, a vida moral, a vida espiritual, fala sobre a desencarnação, fala sobre assuntos maravilhosos, complexos e filosóficos, porque o Espiritismo ele é uma doutrina filosófica. Não é uma coisa apenas religiosa. É ciência experimental, ciência espírita, filosofia e religião. Eu me apaixonei pela filosofia do Espiritismo, que é, sim, uma filosofia maravilhosa. Então é esse o recado que eu queria dar. Até mais, uma boa noite.